Num primeiro momento, é bom a gente se situar dentro desse tempo que é o tempo pascal. Semana passada eu já expliquei com mais detalhes aonde nós estamos nessas leituras dentro desse tempo. Então hoje vou apenas recordar algumas coisas. Nós estamos hoje no 6º domingo da Páscoa. Os 3 primeiros domingos, o que nós rezamos naquele dia, naquela manhã ou naquela noite, o primeiro da semana. Os 3 primeiros, o dia de Páscoa. Experiência com o ressuscitado. O ressuscitado continua conosco, é o nosso bom pastor, 4º domingo. O 5º, aquele que ressuscitou e está conosco, quem é? É quando a comunidade senta para lembrar o que Jesus falou e o que falou por último. As últimas e mais importantes palavras, semana passada e esta semana. Então nós estamos aqui com a comunidade, recordando as mais importantes palavras daquele que ressuscitou. Semana passada, se vocês se lembram, o tema fundamental foi fé. Tanto que eu falei para vocês no início. Às vezes a gente passa por algumas coisas que faz a gente abandonar a fé. Não pode ser assim. Então, semana passada foi fé. Esta semana é aquilo que é ligado à fé e que é tão importante para a vida cristã. Amor. Esses evangelhos testamentos de Jesus nos falam dessas duas coisas, fé e amor. Então, nesse primeiro momento, sabendo disso, nós temos que rezar o que é esse amor do início desse evangelho. Se me amais. O que é esse amor? E o que esse evangelho está nos dizendo? Essa é a primeira vez, gente, talvez a única, de todos os evangelhos, em que Jesus não somente concede amor, em que Jesus pede amor da nossa parte. Se me amais. O que é absolutamente interessante. Deus quer ser conhecido e amado. Agora, que amor é esse? Não pode ser um amor imposto. Tem um condicional aqui. Se me amais. Amor que é obrigado não é amor. É outra coisa. Esse amor que a gente tem que amar a Deus em Cristo precisa ser, gente, natural, livre, desimpedido. Tomás de Aquino diria que esse amor precisa ser o chamado amor benevolente, ou ágape. O que é isso? É aquele amor em que a gente ama o outro sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Ama o outro simplesmente porque o outro é o outro. Me vem Dom Helder na cabeça, um grande bispo do Brasil. Ele disse assim em um dos seus poemas, que ele gostaria de ir para um lugar tranquilo, isolado e dizer assim na sua oração, só isso. Eu estou aqui e te amo, ó Pai, simplesmente porque tu és Pai. E me basta. E me basta. Cuidado quando o seu amor para com Deus é direcionado no sentido de que, se Ele não faz o que eu quero, eu deixo de amar. Isso aí não é amar a Deus como Deus, é querer que Deus seja um ídolo, uma marionete que a gente manipula. Cuidado. Se eu amo Deus pelo que Ele pode me fazer, isso é comércio, não é amor. A gente tem que amar a Deus com a liberdade que Ele é, com o que Ele é, simplesmente porque Tu és Pai. Me deu o ser, e isso me basta. Quero concluir com um exemplo. Esse amor de Deus é muito parecido com o amor materno. Claro, os pais também, mas hoje é dia das mães, né? Vamos puxar para elas. Amor materno. Gente, as mães estão aqui. A mãe, muito facilmente, abandona os seus sonhos para sonhar os sonhos dos filhos. A mãe, muito facilmente, troca a sua vida pela vida dos filhos. Quantos exemplos disso, inclusive? Mártires.
Esse é o amor de Deus para conosco e esse tem que ser o nosso amor para com Deus. Profundo, absoluto, desimpedido, desinteressado. Amor bonito que a gente tem que estimular para com Ele. Pai, eu te amo porque tu és Pai e me basta. Esse é o primeiro ponto. Agora, se a gente o ama e somos amados por Ele, o Evangelho continua fazendo um arranjo de relações. O Pai está em mim, vocês em mim. O segundo ponto é nós rezarmos o seguinte: o amor é algo inquebrantável, é uma liga inquebrantável. E, portanto, o ressuscitado não abandona a gente, muito pelo contrário, permanece. Isso nós vamos rezar semana que vem com a festa da Ascensão de Jesus. Mas hoje já fica para nós o seguinte: esse que permanece conosco, permanece através da ação do Espírito Santo. Está aqui o defensor, o paráclito, o Espírito da verdade. E nós que estamos aqui, vocês já cansaram de me escutar falar. Pelo batismo, nós temos o Espírito Santo que está dentro. E agora tem um evangelho que fala disso. Eu vou ler. Vós o conheceis porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Está claro, é literal isso aqui. Santo Agostinho diz algo que faz a gente rezar quando reza essa situação. Ele diz um poema, né? Ele diz assim: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, estavas dentro de mim e eu estava fora. E ali te procurava e não encontrava. Quer encontrar esse Deus que é amor, quer amar a Deus de fato, começa procurando dentro. Não precisa ir longe, não. Ele habita na gente. Inclusive, esses dias nós rezamos as muitas moradas de Deus. Uma é a igreja, a outra somos nós. Nós somos morada, onde habita o Espírito Santo. Começa aqui. E mais, não só aqui, seria muito individual, é comunitário também. Gente, quer identificar, quer ter os olhos certos, que essa leitura também fala, né? Muita gente não o vê porque não o conhece, mas vós o conheceis e por isso a gente vê. Quer identificar a ação de Deus? Não só dentro, também fora, é simples. Aonde tiver bondade, justiça, verdade, comunhão, aonde tiver isso, tem Deus, é a ação de Deus. Porque todas essas coisas não nascem só de nós. O ser humano gerou bondade. Não! Não acabei de dizer que o Espírito Santo está dentro? Então, tudo que de bom existe de um trabalho em equipe. O Espírito Santo nos inspira de dentro e a gente diz sim. Aí tem bondade, tem justiça, tem verdade. Agora, se a gente diz não, aí tem outras coisas, né? Aprenda a enxergar a ação de Deus na história. Aprenda. Aonde tiver coisa boa é Deus. Aonde tiver coisa ruim é o nosso não. Mas se ele está dentro, ele continua insistindo, até que o não se converta em sim. Isso é história da salvação. E por fim, quero concluir com o seguinte: já que nós estamos rezando, esse Deus que hoje, incrivelmente, ama, mas quer ser amado, de forma livre. O amor é tão inquebrantável que faz a gente ter ele dentro e em volta, em tudo aquilo que de bom há. Vamos concluir com o seguinte: algo em nós tem que ser mudado em toda essa presença divina. E eu poderia falar sobre isso, mas eu quero usar um exemplo. Então, você que está aqui, imagine duas coisas, uma pedra e uma esponja. Mas uma pedra lisa, né? Não pode ser porosa, não, senão o exemplo não vai servir. Tem que ser uma pedra lisa, tipo um mármore. Você pega essa pedra e põe assim na água. Ela sai até molhada assim, você vê que tá, né? Entrou alguma coisa? Não entrou nada, ela não mudou nada. Pega uma esponja e põe na água. O que acontece? Ela sai encharcada. Cuidado, com a gente pode acontecer isso. Às vezes você é pedra.
Você vem, você mergulha nessa palavra aqui, toda semana você escuta, você comunga, você está na comunidade, faz anos que você está na comunidade, mas você é colocado em tudo isso e sai, parece que está ok, mas lá dentro não mudou nada. Isso é terrível, não é bom. Agora, se você é esponja, se mergulha toda semana no Evangelho, mergulha na Eucaristia, mergulha na dinâmica da comunidade. E em tudo isso vai penetrando, vai entrando como esponja, a gente sai encharcado. Aí sim. Porque tudo isso faz a gente mudar, ser melhor, cada vez melhor. E vai tempo para isso. Vai tempo. Talvez a idade, a sabedoria que vão nos ajudar a ser melhores. Mas tem que começar agora. Se você for sempre pedra, você nunca vai ser melhor. Nunca vai viver esse evangelho. Tem que ser esponja. As coisas têm que penetrar na gente, a gente tem que aceitar, tem que entrar, tem que fazer diferença, tem que aqui dentro, com o Espírito Santo, a gente fazer um discernimento para poder ser melhor, diferente. Ser sempre o mesmo não é bom. A gente tem que mudar, tem que estar sendo sempre a melhor versão da gente mesmo, em comunhão com o Deus que está dentro e ao redor. Então eu queria que você pensasse hoje o seguinte: você é pedra ou você é esponja? Tenha pressa de ser esponja. Que tudo que a gente escuta, comunga, convive, tenha um efeito benéfico em nós. Tenha um efeito benéfico em nós. Nos faça melhores, nos faça crescer, nos faça parecidos com Jesus. Isso é história da salvação. Que Deus nos abençoe nesse caminho e nos prepare para a festa que virá na semana que vem. Porque disto depende a participação nossa na ascensão de Jesus. Mas isso é conversa para a semana que vem. Pensem nisto essa semana. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.